Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciaremos a matéria, que ela é bem comprida, é uma matéria que nós vamos ter 10 dias. Vocês têm direito a 2 faltas. O nome da matéria é Enfermagem e Gerontologia, Oncologia e Assistência de Enfermagem Domiciliar. Então, nós iremos começar a partir de gerontologia. Hoje uma parte dos colegas estão na aula presencial, falando sobre TCC, e vocês que estão em casa vão fazer um resumo no caderno dos 3 artigos que eu mandei para vocês, e no final de cada artigo, você vai fazer uma resenha crítica e analítica. E o que isso significa, Pro? Você vai buscar, dentro da base científica, aquilo que você observa na realidade e vai descrever. Pode ser de um idoso que conviva com você, pode estar relacionado com pessoas idosas onde você tem contato, ou até uma observação de alguns idosos que residem perto de você. A primeira coisa que a gente precisa compreender quando a gente começa a falar desta matéria é que gerontologia é uma ciência, onde ele vai observar todos os fatores do processo do envelhecimento, e a senescência, que ela pode ser classificada como robusta, que é quando você tem um idoso que ele é super ativo, ele não precisa muito de acompanhamento, e aquele idoso que cuida da saúde. Às vezes ele é até um idoso que cuida de outras pessoas. A gente tem os idosos que são pouco robustos, que são aqueles idosos que eles têm um certo tipo de déficit que é característico da idade. Às vezes mudou o eixo, então aquele idoso que ele anda mais curvadinho. Às vezes pode também estar relacionado àquele idoso que faz uso de instrumentos para se locomover, como andador, como bengalas. Então a gente entende que esse é um idoso que ele consegue realizar suas atividades, porém é um idoso que ele precisa de supervisão. E nós temos a terceira parte, que ela é classificada com os idosos que são debilitados, né? Que são aqueles idosos acamados, que têm patologias crônicas, que têm um déficit, às vezes, neurológico, físico, ou até um comprometimento psíquico, que acaba impedindo que ele execute as suas atividades do dia a dia. A partir daí, a gente consegue compreender que o processo do envelhecimento é um processo contínuo. Todos nós vamos passar por ele. Só que muitas vezes a gente fica meio confuso quando a gente fala da característica da faixa etária. Então, o idoso, né, e a pessoa idosa, ela envelhece na mente, ou ela envelhece no corpo, ou é uma situação ambiental que favorece o envelhecimento. Então, os artigos eles vão comentar sobre isso, né? Como que se caracteriza esse aspecto do envelhecimento e como que a gente consegue observar se os aspectos físicos, psíquicos e emocionais, eles estão condizendo dentro da realidade desse idoso, ou há um processo de sofrimento e abruptamento quando a gente fala dessa característica e dessa observância que a gente tem da pessoa idosa. A partir daí, a gente, fazendo um retrocesso, a gente consegue entender que dependendo da qualidade de vida e dos aspectos que essa pessoa passou desde a juventude, né, das escolhas que ela fez, do estilo de vida que ela levou, vai interferir no processo do envelhecimento. Então, a gente pode ter os idosos que na juventude foram extremamente regrados, aproveitaram, estudaram, conseguiram criar carreira, criar família e hoje ele está bem. E a gente tem aquele idoso que de repente ele aproveitou para se divertir, de repente abusou de álcool, abusou de drogas lícitas e ilícitas, teve às vezes uma vida promíscua e hoje ele acaba estando numa situação que é uma situação que acaba sendo desfavorável. A gente tem aquele idoso que começou a trabalhar muito cedo e de repente não teve a oportunidade de passar pelas fases do desenvolvimento infantil. Como que ele está hoje? Como que está a mente dele hoje? Será que ele está aproveitando esse processo de envelhecimento, onde de repente ele já está aposentado, não trabalha mais para poder se divertir, né? Ou de repente ele gerou sequelas de todo um processo que ele teve de trabalho, de esforço psicológico, de falta de cultura para estar aqui hoje como uma pessoa idosa. Você já se imaginou, daqui a alguns anos, quando você tiver 70, 80, 90 anos, como que será a sua realidade? Então, hoje a gente tem idosos, por exemplo, que depois de uma vida toda de trabalho, ele foi retirado da casa que ele construiu, ele foi removido de todo o universo que ele criou, com muito esforço, com muito trabalho, e ele é colocado numa instituição de longa permanência,
né? Um residencial de idoso, com pessoas que ele não conhece, dormindo numa cama que não foi a que ele comprou, usando roupas que às vezes não é aquele que ele queira usar, comendo o que ele não quer comer, acordando na hora que ele não quer acordar, pessoas estranhas tocando no corpo dele. E aí, quando a gente começa a pensar nessa característica da pessoa idosa, a gente consegue entender que a síndrome de desuso, ela é muito comum quando a pessoa ela fica idosa, porque ela não se sente mais útil socialmente, porque ela não trabalha, ela não gera renda, ela se sente inútil socialmente, porque os filhos já cresceram, né? Ele não tem para onde ir, e mesmo que ele queira ir, às vezes ele não pode ir mais sozinho, sem supervisão, que ou ele cai e se machuca, ou ele fica meio confuso na hora de voltar para casa, ou os filhos ficam em cima, não deixando o pai sair, porque já tem uma idade avançada. Às vezes ele tem uma doença crônica ou várias doenças crônicas associadas e faz uso de vários fármacos, que ora ele se sente bem, ora ele se sente mal. E quando a gente fala da mulher, então, idosa, pior ainda, porque a gente tem ali uma diminuição abrupta hormonal. E essa diminuição abrupta hormonal faz com que ela perca toda aquela característica de feminilidade, de se arrumar, de se sentir bonita, de se sentir desejada. Né? O corpo dela já disse que ali é um momento dela ficar mais tranquila. E dentro desse momento de tranquilidade, cada uma desenvolve de um jeito. Tem umas que ainda continuam com a vida sexual ativa. Tem outras que já se entrega, né? E muitos dizem, agora estou esperando a hora da morte. Mas eu pergunto para vocês sabem um dia que vocês vão morrer? Você sabe como que você vai morrer? Então, muitas vezes, o cuidador de idoso ou o profissional de enfermagem que trabalha em gerontologia, às vezes a nível domiciliar, que entra também, engloba a nossa matéria, às vezes ele entra numa casa para cuidar de um idoso de 70 anos e ele ainda trabalha nessa residência por mais 20 anos. Então, eu conhecer esse processo do envelhecimento, conhecer os aspectos psicológicos, conseguir trabalhar com a característica lúdica, né? Idoso repete muitas coisas. E por que o idoso repete tanto, Bruana? Ele repete porque aquele momento que ele está contando para você foi um dos momentos mais felizes. E talvez hoje os filhos não dê tanta atenção, ele não passeie tanto, ele não viaje tanto, ele não tem coisas novas para poder estar conversando. E muitas vezes ele acaba verbalizando várias e várias e várias vezes aquilo que de repente para ele se tornou algo importante, algo feliz. Então, cabe a nós, né, quando vamos cuidar em gerontologia, a gente ter todo esse carinho, todo esse cuidado, todo esse amor, né, observar realmente a parte científica, corpo, mente, as emoções, né, a parte farmacológica, a doença que ele já tem de base, para que a gente possa modificar um pouco essa realidade. Então, o contexto da aula de hoje está baseado nisso. Eu quero que vocês leiam o artigo com atenção, façam um resumo, e depois do resumo eu quero que você analise de forma crítica, né, colocando argumentos, se aquilo que está escrito realmente acontece, se não acontece, se você de repente nunca parou para pensar e se você acha que isso é importante ou não, tá bom? No final, vocês vão anexar na parte 2 da aula, tem lá escrito anexar aqui, e aí, terminando a atividade, eu vou deixar lá, né, um escrito lá no mural, e aí vocês falam para eu terminei, e aí qualquer dúvida vocês podem chamar, só espera um pouquinho de paciência, porque eu vou estar atendendo os colegas no TCC e é um pouco trabalhoso. Tá bom, pessoal? Ó, grande beijo para todos vocês, excelente aula, que vocês aproveitem bastante essa introdução da gerontologia, tá certo? Até mais!